Opa, estamos ao vivo? Agora sim, agora sim. Pessoal, desculpa a demora rapidamente aqui, demorei um pouquinho, mas estava preparando o conteúdo para vocês. Então o Luiz Carlos está aí aguardando. Foi mal demorar um pouquinho aqui, uns 10 minutinhos, está na conta. A gente é brasileiro, a gente atrasa de vez em quando. Mas o conteúdo que eu preparei aqui vai valer a pena. Porque, vamos lá, eu vou mostrar para você aqui nessa aula de hoje, nessa live, nesse vídeo, as 10 ações americanas que mais pagam dividendos e se vale a pena você investir nelas ou não e o motivo disso tudo. Então tem bastante coisa para a gente aprender aqui, para a gente carregar de ensinamento que a gente pode carregar para outros momentos da nossa jornada como investidor. Então, vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos que estão presentes. E vamos começar nessa enrolação, eu trazer um pouquinho e eu vou tirar para vocês da onde que eu tirei essa, deixa eu dar um zoom aqui, essa lista. Tá aqui, ó. E também, pessoal, antes da gente começar aqui pra valer, queria mostrar pra vocês o seguinte. Cadê? Hoje é o último dia pra entrar aqui, ó, na Mentoria Investidor Alpha com uma oferta exclusivíssima. Tá? Então vou deixar esse link dessa página aqui, que você pode conhecer mais sobre o Investidor Alpha. E tem uma oferta super exclusiva que está valendo também para você receber de graça o curso de milhas, o Milhas 10x, receber a consultoria individual ao vivo, um desconto e um cashback também do dinheiro que você investir de R$ 300. Então tem uma vaga para ganhar R$ 300 da segunda pessoa que entrar hoje em diante, vai receber somente R$ 100 de cashback só até o final dessa segunda-feira, até 11h59. Depois não tem cashback mais, não tem milhas 10x de graça mais, não tem consultoria individual de graça mais. Tem bastante coisa e somente R$ 99,70 por mês. Então acho que está muito barato. Isso sem contar o cashback, tá? Se você entrar for o primeiro, vai receber R$ 300 de cashback e vai sair então R$ 690 para você à vista. Então tá ridículo de barato, porque aqui a gente tem encontros quinzenais com todos os alunos, tem grupo de tirar dúvidas com os alunos, tem um curso completíssimo de investimentos, que inclusive é esse aqui, para quem quer descobrir como é que é. O curso gravado é esse aqui, ó. Tá aí o curso, ó. Com tudo que você imaginar, inclusive falando sobre dividendos, que a gente vai falar hoje. Tá bem aqui nessa aula, fator dividendos. Que é uma aula que eu mostro vários gráficos, várias coisas e, assim, não vou enrolar muito. Se você quiser entrar, você pode testar por 15 dias. Se você não achar que não é o que você deseja, durante 15 dias você pode pedir o reembolso integral, não tem problema nenhum. Mas, sim, acho que vale muito a pena, porque é muito barato e é uma oferta que vai acabar segunda-feira às 11h59. Então eu vou deixar o link da página aqui no chat. Quem tiver interesse, vai lá, clica nesse botão aqui, ó, amarelo, e conheça mais. Tá? Eu tô mostrando isso aqui hoje porque hoje é o último dia dessa oferta. Então, se tiver interesse, eu acho que é interessante você entrar agora. Bem legal, tem bastante coisa. Aqui você vai ter mais acesso a conhecer mais sobre a mentoria. Se você quiser entrar, dá uma lidinha aqui, tem bastante coisa por aqui. Vamos lá. Voltando aqui, na aula de hoje. Vamos lá. Aqui eu peguei então o mercado americano, ações do mercado americano. Então eu peguei esse Finviz, que é um site de screener que você pode ir filtrando ações, né? E eu botei aqui para o índice ser o S&P 500, são somente empresas que fazem parte do S&P 500, porque senão vão pegar empresas muito minúsculas que vão distorcer nossa análise. O S&P 500 são as 500 maiores empresas americanas. Depois eu vim aqui pelos dividendos, pelo dividend yield, e botei para ordenar de acordo com os dividendos. Então, quanto maior o dividend yield, maior a posição aqui, tá vendo? Então vamos olhar as 10 maiores dessa lista. No caso, o PXD estava com dividend yield de 14% até antes de iniciar o dia de hoje, porque ela subiu bastante hoje. Deu uma porradona aqui, ó, se a gente olhar PXD Stock. Ela subiu bem hoje. Subiu 4,46%. Por quê? Porque essa é uma empresa de petróleo e gás natural. E todas as empresas do mundo de petróleo subiram bastante hoje porque o preço do petróleo deu um boom bem forte. Deixa eu beber uma água aqui. Então o dividend yield diminuiu um pouco hoje, de 14 para 12. Só que, para quem não sabe, como que é esse percentual calculado?
Pega basicamente o quanto que a empresa distribuiu de dividendos nos últimos 12 meses e divide isso pelo preço, isso por ação, né? E divide isso pelo preço da ação hoje. Aí você vai ver quantos por cento do seu investimento comprando ação hoje teria retornado em dividendos nos últimos 12 meses. Ou seja, se a ação dessa empresa aqui custa $213, quer dizer que você recebeu 12,77% desse valor em dividendos. O que nos daria, vou pegar a calculadora rapidinho aqui. Quer ver? Ó? Era 213,37 vezes 0,1277. Você teria recebido, então, $27 por ação nos últimos 12 meses, por cada ação que você tivesse na sua mão dessa empresa. É isso que ele quer dizer. Então, quanto mais dividendos em relação ao preço que você paga você tiver recebido, né, maior esse percentual e maior a posição da ação nessa lista que a gente fez aqui. Então, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Isso aqui é uma métrica de valuation, tá? Para a gente avaliar o quanto que uma empresa está barata. Porque a ação pode ter pagado os mesmos ali $27. Eu não sei que ela tivesse pagado os mesmos $27 por ação nos últimos 12 meses. Mas ao invés da ação custar, por exemplo, 213, ela custasse $300. Seria 27 dividido por 300. A gente teria um dividend yield de 9%. Ou seja, ainda seria bom, ficaria aqui, né? Mas bem menor. Ou seja, quanto mais cara a empresa, quanto mais cara a ação, menor esse percentual. Então, é uma métrica de valuation para começar. Não é que a ação é a ação que mais pagou dividendo no mercado americano. Pode ser que a empresa tenha pagado bem mais do que ela. Só que o preço da ação está bem superior. Então, aqui fica fora. Geralmente o pessoal usa essa métrica aqui para poder avaliar se uma ação é uma empresa que paga muito dividendo ou não, que é uma forma até errada. A forma certa é pelo payout, é quantos por cento do lucro a empresa paga do seu em relação ao em dividendos em relação, né? Quer dizer, quantos por cento do que ela lucra ela paga em dividendos. E outra métrica também é o quanto que a empresa paga em relação ao seu FCL Capex, é outro indicador que a gente vai olhar aqui hoje. Então a gente vai olhar hoje o seguinte, cada uma dessas empresas, eu vou até trazer essa live por causa disso. Eu estava puxando várias informações de todas elas, joguei na planilha aqui, que eu dou para os alunos do Investidor Alpha, inclusive do pessoal do curso lá tem acesso a essa planilha aqui, e eu ensino a usar ela. Joguei todas as empresas dessa lista para a gente avaliar o seu endividamento, avaliar seus projetos, para ver o quanto de retorno que essas empresas estão gerando, o seu crescimento, se elas estão deixando de investir em crescimento para poder pagar dividendos, e também se os dividendos são saudáveis, o que é muito importante, porque tem muita empresa que já quebrou pagando dividendos não saudáveis. Ou se entrou em maus lençóis, assim, né? Então, a gente vai olhar isso aqui e tentar entender o porquê que essas empresas pagam tantos dividendos assim. Tentar achar alguns fatores em comum, vamos dizer. Vamos lá, então, porque dá pra gente aprender bastante coisa com esse conteúdo aqui. Primeiro ponto. A gente pode olhar, se eu pegar aqui eu acho que ele mantém. Das 10 empresas aqui, a gente pode ver pelo setor. Tá vendo como tem um certo padrão aqui? As 3 maiores são empresas de energia, no caso de petróleo e gás. Depois tem a empresa de tabaco, depois 2 financeiras, uma de seguros e outra é um banco mesmo. Inclusive esse First Republic Bank está praticamente falindo, junto com o Silicon Valley Bank, que a gente fez uma live sobre o Silicon Valley Bank há umas 2, 3 semanas atrás. Aí tem uma empresa aqui de consumo mesmo, de casa, tem o Rich e outro banco e uma empresa de comunicação que é a Verizon, que eu acho que é a maior empresa que tem aqui, né? Dessa lista. Ela tem aqui, ó, 160 bilhões de valor de mercado, bastante coisa. Deixa eu tirar isso aqui. Se a gente for descendo, você pode ver que o padrão se mantém, né? Aí tem mais empresas que são bancos, empresas de energia de novo, outro REIT, mais financeiras e empresas de energia, de petróleo e gás principalmente. E mais uma de telecomunicação aqui. Ó, a 3M também, que é empresa gigantesca aqui, né? Então essas são as ações que mais pagaram dividendos nos últimos 12 meses. Então o setor tem uma coisa em comum. O que a gente pode levar em consideração? São setores que não têm tanta perspectiva de crescimento assim. Petróleo e gás não tem tanta perspectiva de crescimento. A gente sabe que o mundo até está tentando mudar a matriz energética, tentando desvincular o petróleo o máximo possível.
Outras coisas, por exemplo, tabaco é um mercado que a gente só vê declínio, né? As pessoas estão fumando cada vez menos ou substituindo o cigarro por outras coisas. A Altria Group, por exemplo, até uma curiosidade, essa aqui é a empresa que mais subiu, que mais gerou retorno ao acionista no século XX. Foi o melhor investimento do século XX em ações, foi essa empresa aqui, a Altria Group, que é dona, por exemplo, do Marlboro. Depois ela fez uma, ela se dividiu, né? Tirou a Philip Morris, que é a produtora de cigarros também, que é a maior do mundo. Só que era tudo junto, por boa parte do tempo. E aí é um setor que hoje a gente vê que está em declínio, e financeiras que, de forma geral, também são empresas que estão passando por dificuldades. A gente está vendo vários bancos passando por dificuldades e bancos quebrando no mundo inteiro. Então o mercado também fica aflito com isso e derruba a ação dessas empresas. E também telecomunicações, aqui no caso são empresas, tem a Verizon aqui no top 10 também que a gente vai avaliar, e tem a AT&T aqui também, ó, que já chegou a ser a maior empresa do mundo, a empresa mais valiosa do mundo no passado. E são duas empresas também que a gente não tem tanta perspectiva de crescimento assim, né? Então a gente pode ver o seguinte, vamos lá, um padrão. Por que as empresas estão pagando tanto dividendo? Porque elas não têm muito para onde investir, elas não têm muito onde investir no negócio. Sobra dinheiro na empresa, ela distribui como dividendos. E também são empresas que a gente não tem uma perspectiva de crescimento muito grande. A gente sabe que o retorno dessas ações não vai vir na sua valorização. A gente não espera, pelo menos. Pode ser que venha, mas não espera na valorização da ação. Se comprar a ação hoje lá por $200 e um dia ela vale 1.000, por exemplo. A gente sabe que a maior parte da nossa rentabilidade vai vir dos dividendos. Então, talvez não seja tão lucrativo assim investir nesse tipo de empresa. Porque pode ser que as suas ações às vezes só caiam, você recebe dividendo, mas no fim das contas o seu retorno total é a soma da valorização da ação mais o que você recebe em dividendo. Pode ser que a soma disso aí não seja muito boa, né? Deixa eu só arrumar uma coisa aqui da live rapidão. Eu tô mexendo aqui. Só um minutinho. Tá tocando o som aqui também, peraí. Prontinho. Vamos lá então. Ó, se tiver qualquer coisa fora do comum, se o áudio não estiver muito bom, se tiver alguma coisa aí que você acha que não vale a pena, quer dizer que não está de acordo, que eu deva alterar aqui, vocês me avisam no chat que eu arrumo. Porque vocês assistem a live de forma diferente do que eu vejo. Então vamos lá, já vimos um padrão aqui, né? Agora a gente vai ver o mais importante. Vamos avaliar isso aqui. Eu demorei para começar a live porque eu estava preenchendo esses dados aqui, ó. Eu fui abrindo o 10K de cada uma das empresas, pegando as informações direto da fonte para a gente ter os dados mais realistas, mais claro possível. Então, por isso que eu demorei um pouquinho para começar a live. Vamos lá. Primeiro, vamos começar pela PXD, que é a primeira empresa que a gente viu aqui, né? Que é a Pioneer Natural Resources Company. É uma empresa que não é tão grande assim, tem um valor de mercado de $49 bilhões, também não é pequena. Tem ali um PI, né, que é o PL, preço sobre lucro de 6,88. Se estiver pequeno, vocês olharem aí, vocês me avisam. Que eu vou tentar dar um zoom aqui, ó. 6,88, hoje subiu 4,47%. Tá vendo? Todas as empresas de petróleo subiram bastante hoje, ó. Tem outros dados aqui também a gente pode olhar, ó. Valuation, tá aqui o PE de novo. Basicamente o mais importante daqui é isso. Financial, tem os dividendos, ó, o ROA, ROI. O ROI que é diferente desse aqui, tá? Do ROI, esse aqui é Return on Investment. O ROI que é Return on Invested Capital. É diferente, tá? O que mais tem de interessante pra gente ver aqui? Eu nem cheguei a olhar isso aqui tudo. Só pra gente ver se tem alguma coisa interessante pra gente olhar. Não. Performance. Nos últimos meses, anos. Ó, no último ano, aqui é nos últimos 12 meses, né? A ação caiu 6%. Isso que hoje, nessa semana, subiu 9%. Então ela caiu bastante nos últimos meses, anos, né? No último ano, quer dizer. Aqui o First Republic Bank, que está quase quebrando, caiu 90% nos últimos 12 meses. Por isso que ele apareceu aqui, né? E aí, pessoal, tem um ponto importante para a gente já tomar aqui de ensinamento. Eu filtrei pelo Dividend Yield. Lembra que isso aqui é um indicador de valuation, que vai pegar o quanto a ação pagou nos últimos 12 meses em dividendos em relação ao preço pago hoje. E já tem um problema aqui muito grande.
A gente está pegando quanto a ação pagou nos últimos 12 meses e comparando com o valor da ação no dia de hoje. Então, qual que é a resolução está ruim? Deixa eu olhar aqui. A resolução aqui, no caso, eu não consigo mexer. O YouTube vai jogar a resolução máxima. Talvez a resolução está ruim aí para você, Luiz. Pode ser sua internet. Ou então tenta mexer pela engrenagemzinha aí do lado, que vai ficar meio que embaixo da minha cabeça. Tem lá a qualidade. Aqui, pelo que eu tô vendo, tá transmitindo 1080, que é Full HD. Beleza? Dá uma olhada aí. O Jorge até falou, só uma das qualidades do YouTube. Obrigado. Vamos lá então, continuando. O problema aqui é o seguinte: a gente olha algo que aconteceu no passado em relação ao dia de hoje. Então pode ser que nos próximos 12 meses a coisa seja completamente diferente do que foi nos últimos 12 meses. E aí uma ação com dividend yield muito alto hoje pode ser uma grande furada no futuro. Daqui 12 meses, a empresa vai pagar, por exemplo, o First Republic Bank, que é esse FRC aqui, ó, que está com dividend yield de 7,4%, mas a empresa está à beira da falência. Então, você acha que ela vai pagar a mesma quantidade de dividendos nos próximos 12 meses? Muito improvável. Então, pode ser que você compre a ação hoje e receba, sei lá, 1% de dividend yield ou zero, se ela estiver tão quebrada que ela não vai pagar nenhum dividendo. Tanto que a gente pode ver que ela está com esse dividend yield muito alto porque a ação caiu muito de valor, 90%. Tem outros que caíram bastante também, ó. O BXP, que é o Boston Properties, que é o REIT, caiu 58%. Esse LNC também, ó, Lincoln National Corporation, que também é empresa de seguros. Eu não conheço ela, tá? Eu nunca olhei ela antes. É uma empresa pequena, também caiu bastante. Então, várias caíram bastante. Poucas subiram, né, nos últimos 12 meses. Só duas, na verdade. Aqui, esse FANG, que é esse Diamondback Energy, que eu também não conheço. E a AT&T, né, que essa aqui a gente já conhece. Então, já é muito perigoso a gente avaliar dividendos pelo dividend yield, por conta disso. O que importa para a gente são os próximos 12 meses, não os últimos 12 meses. Talvez o dividend yield está alto porque a ação caiu muito de valor. E ela caiu de valor por um motivo que possa fazer dos próximos 12 meses a empresa não pagar tanto dividendo quanto pagou nos últimos 12 meses. Então talvez você acabe comprando uma ação achando que vai receber um dividendo por causa disso e acaba, na verdade, se dando mal. Já é um primeiro ensinamento aqui para a gente não usar dividend yield para filtrar ações que pagam muitos dividendos. A gente vai usar outras métricas que a gente vai avaliar aqui. Deixa eu dar um zoom aqui também para vocês conseguirem enxergar melhor. Vamos lá, o PXD. Vamos olhar o endividamento, por quê? Se a empresa está muito endividada e paga muito dividendo, pode ser um problema. É melhor, às vezes, ela quitar essa dívida, tentar pagar essa dívida, do que ficar querendo somente agradar o investidor enquanto está atolado de dívida e, ao invés de pegar o dinheiro e investir na sua empresa, em pagar, em quitar suas dívidas, fica jogando na mão de acionista, a conta pode chegar a um momento. Então, inclusive a Oi, por exemplo, ela quebrou por causa disso. Ela tinha um endividamento gigantesco, a Oi do Brasil. Tinha um endividamento gigantesco e ficava pagando dividendo adoidado. Ela passou uns 2, 3 anos fazendo isso até que ela faliu. E inclusive a formação também caiu 90% em um ano, assim. Então é importante avaliar o endividamento. Aqui está em inglês, por quê? Isso é para facilitar você achar as informações. Porque isso aqui, como é para os alunos do Investidor Alpha, eu falo, ó, você vai achar as informações no Balance Sheet, que é o balanço patrimonial. Quando você abre o documento da empresa, o formulário 10K, ele está com esse nome. Então, independente de você entender inglês ou não, você vai ter que olhar por esse nome. E você vai procurar essas linhas no balanço patrimonial, que vão estar com esse nome em inglês. E você vai achar no Income Statement, que é a DRE, o EBITDA, e o Cash Flow, que é o fluxo de caixa. Você vai achar isso aqui lá, né? Então é mais fácil de achar. E aí eu botei tudo aqui em milhares, em milhões, na verdade, né? Pra gente botar tudo na mesma casa decimal e aí as contas ficam ok. A liquidez corrente é o quê? 0,96 está vermelho, está falando que está perigoso. Isso aqui é a diferença do ativo circulante e o passivo circulante, que é o quê? Isso aqui é tudo que a empresa tem de ativo líquido, ou seja, ela é dinheiro ou coisas que ela pode transformar em dinheiro no curto prazo, como por exemplo estoque,
como, por exemplo, investimentos de curto prazo, esse tipo de coisa. E o Current Liabilities, que é o passivo circulante, são obrigações que a empresa possui nos próximos 12 meses. Ela vai ter que desembolsar esse valor. Pode ser multa trabalhista, pode ser pagamento de fornecedor, pode ser dívida, um monte de coisa vai entrar aqui. Então, se ela tem mais passivo do que ativo nos próximos 12 meses, quer dizer que ela vai ter que se virar para conseguir dinheiro, né? Vai ter que depender do futuro, que é muito incerto, para conseguir honrar suas obrigações. Se isso aqui é maior do que isso, já tem um conforto, uma garantia muito maior. Então, a liquidez corrente é somente um dividido pelo outro. Quando é maior que 1, tá ok. Menor que 1 é perigoso. Deu 0,96, que é quase igual a 1. Então, assim, tá vermelho, mas não tá tão perigoso assim. Tá? A empresa gerando um pouquinho de caixa no ano, ela consegue pagar suas obrigações. Tem muita empresa que gera tanto caixa, que costuma ter isso aqui sempre negativo. Se você olhar o McDonald's, por exemplo, isso aqui é sempre negativo. Só que o McDonald's é uma máquina absurda de gerar dinheiro. Então, você sabe que ele vai conseguir pagar suas obrigações, mesmo não tendo, naquele momento, o bastante. Cash, que é o caixa. Débito, que é a sua dívida de curto e longo prazo. Então, até 1 bilhão em caixa, 5,2 bilhões de dívida. Equity é o patrimônio líquido da empresa, 22 bilhões. EBITDA, que é o seu lucro operacional mais depreciação e amortização, 12 bilhões. E interest expenses, que é o quanto que ela está pagando de juros de dívida, 128 milhões. E aí já vem os indicadores. A dívida bruta sobre patrimônio líquido, que é o quê? O quanto que ela tem de dívida em relação ao quanto que ela tem de patrimônio. 0,23 é um valor ok, tá verdinho aqui, então não está tendo problema com isso. Dívida líquida sobre EBITDA é o quanto que ela tem de dívida descontando o seu caixa, isso é a dívida líquida. Se ela pegasse esse caixa aqui e usasse para pagar a sua dívida, ia sobrar quanto de dívida? Ia sobrar 4 bilhões, que ia ser 5,2 menos 1,2. Aí você pega esse valor e divide pelo quanto que ela tem de lucro operacional, que é você ver em quanto tempo a empresa vai conseguir pagar a sua dívida somente com o que ela gera de lucro. Aqui no caso seria 0,3 anos, por exemplo. Ou seja, em menos de um ano ela conseguiria pagar toda a sua dívida. Ou seja, está confortável, tá ok. Isso aqui, no mercado americano, até 5 é aceitável. 0,32 é muito confortável. E a cobertura de juros é o quanto que a empresa está tendo que se desembolsar para conseguir pagar o juro da dívida. Se ela tem muita dívida, às vezes dívida muito cara, isso aqui começa a pesar muito. Ela começa a perder muito lucro por conta dessa dívida. Acima de 5, o valor já fica verde. Está em 98, ou seja, a sua dívida está muito tranquila aqui. Só liquidez corrente vermelhinho, mas de resto está bem ok. Então o endividamento da PXD está bem tranquilo, não tem problema nenhum com isso aqui. Eu não cheguei a avaliar margens e rentabilidade aqui, porque isso aqui não é tão interessante para a gente, para essa análise dos dividendos. Eu vim direto para projetos aqui, que é para a gente ver a geração de valor da empresa. Se ela destrói valor, nada adianta ficar pagando dividendo. Como que é isso aqui? São modelos matemáticos, tá? Então isso aqui é bastante teórico. A gente não precisa levar isso aqui tão à risca assim. Porque finanças não é tão teórico, não é pura matemática. É muito mais também psicologia, assim, vamos dizer, né? Do que somente matemática. Então aqui o beta é a volatilidade dessa ação. 1,44 é um beta alto até, a empresa é um pouco volátil. Esse interest rate é isso aqui, ó. É o investimento no tesouro, é como se fosse o tesouro direto americano. Você comprar título americano, tá em 3,413. Até caiu um pouquinho na hora que eu estava fazendo, estava 3,415. Por isso que ele arredondou aqui para 3,42, tá vendo? Vai ser 3,415. Ou seja, isso aqui, se você comprar meio que o Tesouro Direto Americano, ele vai render isso aqui. Isso aqui é o título de 10 anos, tá? Então, esse 10-year Treasury é o título de 10 anos. É o investimento de menor risco que existe, a gente pode dizer. Ou seja, você quer mesmo receber do seu investimento um valor bem superior a esse. Porque se você investir numa ação e retornar para você 3,14% ao ano, era melhor ter investido no título público americano, que é muito mais seguro do que correr o risco de uma ação e ter o mesmo retorno. Então aqui a gente vai querer comparar essa diferença. Eu peguei aqui o retorno do S&P 500 histórico, que é o principal índice americano, como 10% como uma média. Isso aqui é o retorno nominal, não é somente acima da inflação. É até conservador. Isso aqui, na verdade, é por volta de uns 12% o valor bruto mesmo. Mas é melhor a gente errar mais para baixo do que para cima, né?
É melhor a gente ser conservador. Se o número fica bom mesmo sendo conservador, é porque o negócio está muito bom. O WACC para a gente avaliar o custo do dinheiro. A empresa, às vezes, a gente vai avaliar o total de ativos, o seu patrimônio líquido, ou seja, os seus ativos próprios e a sua dívida, que é ativos de terceiros, né? Ela pode receber ativos de terceiros contraindo dívida. Eu calculei o custo da dívida da empresa, ela pega a dívida 2,43%. Benefício fiscal, que a dívida, isso aqui é um pouquinho complexo. No investidor alfa eu explico linha a linha disso aqui, mas eu não consigo passar ao mesmo tempo da aula aqui, né? Lá eu mostro a fórmula, eu vou explicando direitinho como chega nesses valores aqui, nesses cálculos. Mas o benefício fiscal, porque quando a empresa pega a dívida, ela paga juros sobre a dívida. Esse juros sobre a dívida diminui o seu lucro, então faz ela pagar menos imposto sobre o lucro. Entendeu? É basicamente isso. Então o benefício fiscal é isso. Então aqui chegou no cálculo de WACC WACC é a sigla para Weighted Average Cost of Capital, ou seja, custo de capital médio, mais ou menos isso. 8,8%, eu peguei o ROIC da empresa 29%, é o quanto ela consegue rentabilizar esses seus ativos. Então, a geração de valor diferença do seu ROIC com o WACC. É o quanto que custa para receber aqueles ativos e o quanto que ela consegue rentabilizar aqueles ativos. 20% é bem alto. Então, ela está conseguindo rentabilizar bem os seus ativos. Então, é uma empresa eficiente. É basicamente isso. Por isso que eu chamo de projetos. Eu nem sei qual é o nome melhor para isso. Mas quer dizer que seus projetos estão dando certo, vamos dizer. E aí, crescimento. É aqui que a gente avalia se os seus dividendos são saudáveis. O net income é o lucro líquido. CFO é o seu fluxo de caixa operacional. Então, é cash flow from operations. DI é depreciação e amortização. CAPEX, que é o seu capital expenditure, é o dinheiro que ela usa para investir no próprio negócio. E dividends é o quanto que ela investiu mesmo, quanto ela pagou em dividendos. Aqui no caso, como no mercado americano é muito comum as empresas também fazerem recompras de ação, eu somo os dois. Tá aqui em cima na formulinha aqui, ó. Dividendo mesmo foi 6,2 bilhões. Só que ela também fez 1,6 bilhões de recompra de ação. E aí tá até aqui aparecendo, ó. Então eu meio que somei os dois valores pra gente ver. Porque assim, a empresa pode optar por distribuir como dividendos ou somente fazer a recompra de ações. Então o que aconteceu? O payout foi 101%, ou seja, ela pagou mais dividendos e recompras de ações do que ela teve de lucro. Você pode ver que o valor aqui é maior que o seu lucro. Então ela investiu mais que o seu lucro, mas melhor do que esse valor para a gente avaliar se os dividendos são saudáveis ou não, é pelo seu FCL CAPEX. Isso aqui é o quê? É você pegar o fluxo de caixa operacional, para quem não sabe isso aqui, é tudo que a empresa conseguiu gerar de caixa somente pela sua atividade principal. Então, se ela conseguiu, por exemplo, colocar 5 bilhões em caixa, mas porque ela tomou uma dívida de 5 bilhões, não vai entrar aqui. Tá? Porque isso aí já não é um caixa que ela gerou a partir da sua atividade principal. Aqui, o que ela gerou de caixa, realmente, na sua extração de petróleo, vendendo o seu petróleo, vendendo suas commodities. Então, o que ela nasceu para fazer isso. Então, essa é uma métrica muito importante, indicador super importante. Se isso aqui for negativo, quer dizer que a empresa não consegue se financiar por conta própria, ela não é sustentável. Aí, ela conseguiu ter um fluxo de caixa operacional de 11 bilhões. A gente pega esse valor e subtrai pelo seu CAPEX, porque isso aqui é o quanto que a empresa gasta de manutenção das suas fábricas, de expansão, tudo que ela compra de imobilizado e intangível. Se ela tem que comprar um caminhão novo, vai entrar ali o valor. Se ela tem que montar uma fábrica nova, vai entrar aqui no CAPEX o valor. Ou seja, a gente pega esse valor, subtrai o que ela precisa extrair do seu caixa para poder continuar operando. Vai sobrar quanto? 7,4 bilhões. Isso aqui nada mais é do que pegar esse valor e subtrair esse. Esse 7,4 bilhões é o que de fato sobrou de caixa para a empresa, que ela pode fazer o que ela bem entender com esse valor. Ou seja, os dividendos têm que sair desse valor aqui, ó. Não somente do seu lucro líquido, porque o lucro líquido é uma métrica que é pelo regime de competência, não o regime de caixa, não é tão realista assim. Então aqui que é a verdadeira métrica que tem que utilizar. O que a gente pode avaliar? A gente tem que olhar se esse valor aqui, comparar ele com esse valor. A gente pode ver que foi maior, ou seja, tem 500 milhões a mais. Deixa eu pegar aqui de diferença, ó. Pegar esse menos esse. Tem 528 milhões a mais aqui em dividendos, ou seja, ela pagou 528 milhões a mais do que seria sustentável e seguro.
É super perigoso fazer isso? Não. Um ano ou outro? Não. A gente pode olhar aqui pelo seu caixa. Ela tem 1,2 bilhões de caixa. Ela pode queimar um pouquinho de caixa, até porque ela tem um endividamento, de certa forma, até controlado. Então ela pode queimar um pouquinho do seu caixa para distribuir como dividendos. Agora, ela não pode continuar fazendo isso para sempre. Ou seja, pode ser que ela tenha pagado um pouco mais de dividendo do que ela realmente pode pagar de forma recorrente. Ela pagou isso um pouco a mais nos últimos 12 meses. Pode ser que nos próximos 12 meses ela não pague o mesmo tanto de dividendo. Então já dá uma distorcida assim, pô, esse dividend yield aqui foi bem alto da PXD, que foi de 12,77%, talvez seja tão alto assim. Se a gente, nos próximos 12 meses, se a gente pegar, por exemplo, esse valor aqui, ó, em vez de distribuir isso aqui de dividendo, inclusive, o dividend yield só pega que ela pagou dividendo mesmo. O que teve de recompra de ação não entra lá. O valor seria ainda maior, né? Do que esse aqui. O percentual seria maior ainda. Só que a tendência, a nosso ver, é o quê? Se não tiver um incremento de caixa muito grande, é esse dividendo diminuir daqui para frente. Ele não é tão sustentável assim, mas também não está muito perigoso. Aí esse valor aqui, essa métrica, não é tão interessante em relação a dividendos. É somente comparativo do CAPEX com a depreciação e amortização. Então, o que a gente pode ver do PXD, que é o nosso número 1. Foi até um pouco surpreendente, a meu ver, porque eu achava que a empresa pagando dividendo tão alto assim seria algo bem sustentável. Mas a gente pôde ver que não. A empresa está com endividamento controlado, ela possui bons projetos, gera valor, o ROIC é bem alto, e os dividendos estão um pouquinho acima do que é realmente sustentável, mas não tão acima assim. O que pode estar causando então esse dividend yield tão alto? Aí teria que avaliar mais a fundo a empresa, porque lembra o seguinte, o mercado não é besta, o mercado não é bobo. Ainda mais o mercado americano, que essas empresas aqui são monitoradas dia e noite por milhões de analistas do mundo inteiro. Se o dividend yield está tão alto assim, se a ação está tão barata assim, existe um motivo, tá, para ela estar barata. Tem que existir um motivo. Porque ninguém vai deixar dinheiro na mesa. Por que os fundos de investimentos não estão enfiando bilhões aqui na empresa? O que faria a sua ação valorizar? Por que as pessoas não estão fazendo isso? Todo mundo está enxergando esse dividend yield de 12,77%. Não é só a gente no mundo que está aqui avaliando isso. Todo mundo está vendo isso. Se não estão comprando, existe um motivo. Então, se a gente puxar um pouquinho a fundo, se você for fazer mesmo uma análise mais profunda da empresa, quer ver, ó? Vamos pegar aqui Investor Relations, que foi onde eu peguei os seus dados. Até roxinho aqui que eu entrei agora há pouco no site deles. Se você avaliar a fundo a empresa, olhar o que ela faz, você vai achar algum problema. Pode apostar comigo. Pode ter certeza. Se você não achar, é porque existe, mas você não conseguiu ver. É basicamente isso. Que eu tenho certeza que tem. Se você avaliar, tem alguma coisa errada na empresa. Porque às vezes esconde um pouco. Mas se você vasculhar, você vai achar. Porque não existe uma empresa pagar dividendo tão alto, principalmente no mercado americano. Porque lá a taxa de juros é muito baixa. Olha quanto que rende a renda fixa lá, 3,4%. No Brasil, a gente vê a ação pagando 12% ao ano. O fundo imobiliário tem um monte pagando 12% ao ano em dividendos. Mas nossa taxa de juros está quanto? 13% ao ano. 13,75%. Lá está por volta de uns 4% ao ano. Isso aqui é o título público, né? Se você for a Tesouro Direto, ele vai estar pagando também, muitas vezes o prefixado está pagando lá 13%, 14% ao ano. Então, não é tão normal no mercado americano pagar tanto assim em dividendos. Isso aqui é alto até para o Brasil. Então pode apostar, tem alguma coisa. Vamos olhar aqui, agora o CTRA, que é a Coterra Energy, que é outra empresa bem parecida até, de petróleo também. Aqui, ó. Ela é um pouquinho menor, eu peguei os dados aqui, ó, endividamento. Ela é um pouco menor, tá vendo, ó? Ela tem um patrimônio líquido de 12 bilhões contra 22 da PXD. Ela é um pouquinho menor, mas não é uma empresa pequena, é uma empresa grande até. Vamos olhar aqui quanto que ela vale. A CTRA. 18 bilhões de dólares. Que daria aí... Hoje daria quase 100 bilhões de reais. O que tornaria se fosse o mercado brasileiro, isso é uma das maiores empresas do Brasil. Vamos lá. Então, a Coterra Energy, que é o nome da empresa, né? Olha lá, Coterra Energy, que é a empresa de petróleo e gás também. Tem muitas no mercado americano disso. Tem lá o seu... Aqui, ó, você está vendo como está até mais verdinho do que
a PXD. Tá até melhor os dados aqui. Os indicadores são até melhores. Todos eles. Então ela tem a liquidez corrente bem alta, ela tem bem mais ativo circulante do que passivo circulante. 1,85. Tem ali 600 bilhões em caixa, mas sua dívida é bem pequena, 2,5 bilhões. 12 bilhões de patrimônio líquido. Seu EBITDA é 6,9, que também é pouco mais da metade do que a PXD. E paga muito pouco de juros sobre a dívida. 70 milhões aqui pagou em 2022, né? Bem pouquinho. Então aqui os indicadores ficaram bem tranquilos, ó. 0,28 de dívida líquida sobre EBITDA. Os mais importantes indicadores são esses dois últimos aqui. São os mais importantes. Aqui o dívida bruta sobre patrimônio líquido não é tão importante porque o patrimônio líquido muitas vezes é bem distorcido. E a liquidez corrente, se a empresa for uma monstra assim, geração de caixa, não é tão importante também. Agora, esse indicador aqui é sempre importante, é o mais importante de todos, o dívida líquida sobre EBITDA. Até 5 no mercado americano é aceitável. Aqui está 0,28, está muito tranquilo. E a cobertura de juros também. Tem empresa que quebra por causa disso aqui. No caso, acima de 5 fica verde, está 98. Então está muito confortável para a empresa. O endividamento da Coterra Energy está ótimo. Nada a reclamar aqui. Vamos para os seus projetos agora. O seu beta é muito baixo, eu fiquei até assustado quando eu olhei. 0,24, empresa muito pouco volátil. Aí aqui a taxa de juros é a mesma, né? E retorno CP500 também é o mesmo, isso aqui é de forma geral, mercado como um todo. Total de ativos 20 bilhões, o mesmo patrimônio líquido que a gente já viu. O custo da dívida é até um pouquinho mais alto, tá vendo, do que o PXD. Só que ela tem bem menos dívida, né? Então ficou bem mais tranquilo para a empresa. E o benefício fiscal mesmo. Então, o seu CAPM é bem mais baixo do que o PXD, por causa do seu beta é bem mais baixo. O que fez sua WACC ficar muito baixo. Ela consegue... o custo do dinheiro para a empresa é muito baixo. E o seu ROIC é menor do que da PXD. Mas como o seu WACC é bem mais baixo, a geração de valor é maior. Tá vendo como às vezes você olhar somente um indicador cru, olhar assim, o ROIC da PXD é 29, da Coterra é 27,9. Ou seja, PXD é melhor. Não. Da Coterra gera mais valor, 4% a mais, né? 3,8% a mais. Porque a gente tem que avaliar o indicador como um todo, comparar ele com o que realmente interessa. ROIC você olha sempre em relação ao histórico da própria empresa. Aqui a gente está pegando somente o último ano. Se for análise mais profunda, você tem que fazer a mesma coisa aqui para pelo menos uns 5 anos ali para trás. Comparar com a própria empresa o crescimento desse indicador, se ele vem diminuindo, caindo, está estável. E também comparar com as empresas que são concorrentes, como por exemplo a PXD. Olhar aqui se o ROIC é maior ou melhor, ou menor, né? E também comparar com o WACC, para ver sua geração de valor. Que nesse caso a gente pode ver que o ROIC menor não foi pior, né? Então também indicador que muito bom, né, da Coterra, bem melhor do que da PXD no caso, geração de valor da empresa. Agora vamos ver se são dividendos sustentáveis. Aqui a gente chegou no payout 80% em relação ao lucro. Ou seja, nem está pagando 100% do seu lucro como dividendo. E aqui outra coisa, o FCL Capex deu 3,7 bilhões, dividendos 3,5, ou seja, sobrou dinheiro no caixa. Ela poderia ter pagado mais dividendos. Se a gente pegar aqui esse menos esse, 494 milhões aí que sobrou que ela poderia ter pagado de dividendos e não pagou. Ela pode ter feito um reinvestimento desse dinheiro, por exemplo. Ou seja, no caso da Coterra, a gente pode ver que os indicadores estão até melhores que a PXD. E aqui tem até margem para, se ela quiser, aumentar o pagamento de dividendos. No caso, qual foi o dividend yield dela? Aqui arredondando 10%, né? Acho que hoje, antes da empresa subir tanto no dia de hoje, estava mais de 10% isso aqui. Que hoje ela subiu 2,36%. Então, assim, o dividend yield menor do que a PXD, mas a gente pode ver que é um dividendo mais sustentável, uma empresa que tem indicadores melhores, né, fundamentos melhores, pelo menos por alto. Lembra que a gente não pode somente segurar somente isso aqui. Isso aqui para a gente ter primeiro impacto na empresa, mas tem que sempre analisar um pouquinho mais a fundo. A Coterra foi um pouquinho mais interessante do que a PXD aqui. No final da nossa aula de hoje, a gente vai falar se vale a pena mesmo investir em empresa por conta dessas coisas ou não. E aí, pessoal, vai mandando as dúvidas no chat, ó. O Paulo tá aí. Boa noite, Paulo.
Agora vamos olhar essa aqui, a DVN, que é a nossa número 3 aqui, a Devon Energy Corporation, outra empresa de petróleo e gás, que tem um dividend yield quase igual da Coterra, 9,49%. Aí, aqui puxando os mesmos dados, né, não vou ficar me aprofundando muito somente nisso aqui, já expliquei bastante como funciona. Liquidez corrente ficou boa, a dívida bruta sobre patrimônio líquido ficou no vermelho, acima de 0,5 fica no vermelho, 0,6. Ou seja, já acende um alerta, mas esse é um indicador que não é tão importante porque o patrimônio líquido pode ser facilmente distorcido. Mais importante é esse aqui, ó, dívida líquida sobre EBITDA, 0,5, bem tranquilo também. O endividamento aqui está bem ok. E a cobertura de juros 28. Não é tão alto quanto 98, mas ainda assim está bem alto. A DVN é uma empresa um pouco maior do que a Coterra, mas menor que a Pioneer. Aqui, ó, 34 bilhões de valor de mercado. Maior do que a Coterra. Vamos lá, projetos. DVN então beta bem elevado, 2,36, também assustei. Enquanto aqui me assustei por ser muito baixo, aqui eu assustei por ser muito alto. E aí o custo da dívida, olha lá, é bem mais caro, 5,52%. Bem mais caro que as outras, né? Mas só que a questão é o seguinte, o ROIC da empresa é muito alto, 36%. Fiquei de cara com isso, é bem acima do resto. O que fez a geração de valor ficar ainda maior do que todas as outras duas, né? 24,9%. O WACC dele é alto, 11,1%. Ele é o mais alto de todos, mas muito por conta do seu beta, que é muito alto, e a seu custo da dívida também. Mas o ROIC é muito mais alto que o resto. E aí fez a geração de valor ficar melhor. E agora aqui os dividendos, o payout também é 68%, foi bem abaixo do que um payout de 100%, geralmente empresas que pagam um dividendo, isso aqui fica por volta de 100%. Mais o FCL Capex, olha aqui, 3,4 milhões. Pagou em dividendos 4 bilhões, né? E aqui 3,4 bi. Ou seja, ela pagou mais dividendos do que o saudável, do que o sustentável para a empresa. Então, isso aqui já é um sinal de alerta se for recorrente, lembra? Se for recorrente. Somente uma vez não é tão tenso assim. Só que a empresa também com o endividamento não está super confortável. Tá confortável, mas não está tão confortável quanto as outras, tá vendo? Ela queimar muito caixa aqui para pagar dividendo pode ter um custo alto lá na frente. Então a DVN... Mas assim, de certa forma também, é porque a gente está comparando, o que até me surpreendeu. Essas três empresas aqui, que são as três que mais pagaram dividendos, nenhuma delas eu tô vendo algo super tenso, assim, falando, caramba, olha só que coisa terrível. Ela tá pagando ali dividendo pra caramba, e a empresa tá com prejuízo, tá com endividamento alto. Tem muita empresa que faz isso, somente para agradar investidor. No caso das três, não foi o que aconteceu. Mas até porque setor de petróleo como um todo tá lucrando muito, né? No mundo inteiro. O preço do petróleo está bem alto. A gente pode ver até pelo Brasil, pela Petrobras, por exemplo, com lucros recordes aí. Então são empresas que... E aí vem aquela questão. Hoje está ganhando muito dinheiro, mas e quando o petróleo cair de preço? Pode ter certeza que esses dividendos vão cair. Empresa cíclica é assim. Né? A gente sabe que em momentos de bonança, como está tendo agora, elas jogam dinheiro para todo lado, endividamento está super lindo, lucro pra caramba, ROIC gigantesco, ó, o valor dos ROICs aqui, bem alto. Geração de valor absurda para os seus investidores. Isso é porque o petróleo está com preço nas alturas. Se tivesse num preço normal, com certeza não seria assim. Por isso que é importante se avaliar o histórico da empresa, não somente o último ano. Agora essa aqui, que é a Altria Group, que é o MO, né? Que é a empresa que a gente viu, que eu comentei, que é a empresa que mais gerou valor ao acionista no século XX. A ação que mais subiu no mundo foi essa aqui. Até porque no século XX as pessoas fumavam de tudo, né? E cigarro era um negócio perfeito. No Brasil tinha a Souza Cruz, era listada na bolsa, né? E era considerada a melhor ação da bolsa, a Souza Cruz. É mais ou menos igual a Altria Group, né? Que é a empresa de tabaco, de cigarros, Marlboro, esses cigarros aí, várias marcas bem famosas. Porque é um negócio
que você não precisa fazer grandes investimentos, não ter que reinventar o cigarro é só um só, e as pessoas sempre vão fumar o cigarro, não precisa ficar mudando sempre, não tem que ficar investindo em desenvolvimento de nada, o cigarro é praticamente a mesma coisa há um século, então, e vende muito, as pessoas são viciadas no produto, né? Tem um público fiel, vamos dizer, né? Do mau sentido, mas é um público fiel. Então é um negócio perfeito. Tanto que a empresa gerou valor absurdo no século XX. Só que agora a gente já viu que, questão de saúde pública e tudo mais, essas empresas estão sofrendo bastante. Não podem fazer propaganda, os impostos em cima das empresas são absurdos para desencorajar o consumo, tem propaganda contra o consumo de cigarro para todo lado. Tanto que a Altria Group começou a investir em cigarro eletrônico e em cannabis também, para tentar desvincular tanta dependência do cigarro. Ele também tem investimentos em vinho, outras bebidas alcoólicas também. Não dependendo tanto de cigarro. Vamos lá, vamos olhar aqui os seus indicadores. Aqui a gente tem uma questão. Eu botei 0 no seu patrimônio líquido, o que deu esse erro no cálculo. Por que está assim? Porque, na verdade, o patrimônio líquido da Altria Group é negativo. É um valor negativo. Você pode ver que ela tem mais passivos do que ativos. Mesmo aqui, somente no circulante, se você pegar no total, ela tem mais passivo que ativo. Por que isso aqui acontece? É distorção do patrimônio líquido porque é uma empresa que faz muita recompra de ação. Vamos olhar aqui, ó. O Altria Group. Calma aí. Eu quero estoque. Como é que é o nome? Esqueci o nome agora, pra gente olhar a quantidade de recompra de ação no passado. Cara, deixa eu ver se eu acho aqui. O site que mostra isso, eu acho que é esse aqui, ó, o Market Screener. É esse? Não. Eu queria achar o site que mostra pra gente. Pô, sacanagem, esqueci o nome. Esqueci. Não era Market Watch, era alguma coisa assim. Eu acho que é esse aqui. Não. Deixa eu botar aqui Stock Buyback. Share Buyback. Ah, achei ali, apareceu. Esse nome aqui, ó, Share Outstanding. Macro Trends, é esse site aqui, achei. É esse aqui, Shares Outstanding é a quantidade de ações no mercado. Essa barra azul é a quantidade de ações da Altria Group no mercado. Você pode ver que lá em 2011 tinha 2 bilhões de ações no mercado. Hoje tem 1,8 bi. Então, o gráfico parece que cai muito, mas não cai tanto assim, né? Caiu 200 milhões de ações. Aqui mostra o percentual de recompra, 1%, a 2% das ações no mercado. Ou seja, uma empresa que está há mais de uma década recomprando ações a rodo. E aí isso faz uma distorção que é contábil, que o patrimônio líquido fica negativo. Aí eu botei 0, mas é um valor negativo. Não quer dizer que a empresa está passando por maus lençóis. Geralmente no Brasil o patrimônio líquido negativo é sinal de alerta. No mercado americano isso é até comum. Aí, olhando outros indicadores, como o mais importante da liquidação sobre EBITDA 2,59 é um valor ok, e a cobertura de juros também é ok, está acima de 5. Não está super alta, mas está tranquila. Vamos olhar agora os projetos aqui da empresa. O Beta 0,66 é uma empresa bem grande, se a gente olhar aqui, ó, o valor de mercado dela, 80 bilhões de valor de mercado. Seria praticamente a maior empresa do Brasil se ela fosse brasileira. Aí aqui dá uma distorcida, o patrimônio líquido negativo, infelizmente deu uma bagunçada nos valores, né? O custo da dívida não é tão alto assim, é até barato, é uma empresa que existe, que gera muito caixa.
Então, o cara que empresta dinheiro para a empresa sabe que ele não receber é difícil. Acaba cobrando menos para tomar a dívida. Então aqui ficou um pouquinho bagunçado por causa do patrimônio líquido negativo. Mas mesmo assim o ROIC da empresa é muito alto. WACC podia ser bem mais que isso, 10%. Ainda seria uma geração de valor de 20%. Então aqui também é uma empresa que é bem rentável. Ainda é bem rentável, né? Mesmo com o cigarro passando por tantas dificuldades de venda. E de crescimento, a gente pode ver o seguinte. O payout é muito acima de 100%. O que, lembra, não é exatamente um perigo e algo terrível, mas não é tão sustentável assim passar muito tempo com um payout bem acima de 100%. E o mais importante aqui, ó, o FCL Capex, que está em 8 bilhões, só que ela pagou 8,4 bilhões. Aqui no caso, foi 8,8 bi em recompra de ação, 6,5 bi em dividendos, que eu somei os dois. Deu 8,4 bilhões aqui. Não é sustentável, né? Ela poder se manter sempre assim. E isso é um ponto que é bastante criticado na Alta Group, porque ela é uma empresa que historicamente paga muito dividendo. Ela é uma Dividend King, para quem não sabe. Deixa eu botar aqui, ó, Dividend King List. Para quem não sabe o que é isso aqui. Dividend Kings. É uma lista super pequena. Quer ver, ó? Aquela aqui, ó, Alta Group. O que são as Dividend Kings? São empresas que estão há pelo menos 50 anos consecutivos aumentando o pagamento de dividendos. 50 anos, é coisa pra caramba. Tem as Dividend Aristocrats, que são empresas que fazem isso há 25 anos. As Dividend Kings são há 50 anos. Você pode ver essa aqui, ó, American States Water, que é a empresa de saneamento nos Estados Unidos, está há 68 anos fazendo isso. E tem várias grandes, ó, Procter Gamble, que é dono, por exemplo, de vários produtos de limpeza do dia a dia. A 3M, Coca-Cola, Johnson Johnson, Colgate, várias empresas bem famosas. E a Astra Group está aqui, ó, há 53 anos fazendo isso. E aí qual é a questão? Que a gente pode olhar isso aqui, que não é algo que eu vejo como positivo. Por quê? A empresa tem que todo ano pagar mais dividendo que o ano anterior para não sair dessa lista. E é importante para a empresa, ela se sente importante fazer parte dessa lista. Mostra que a empresa é bastante resiliente, né? Tá há 53 anos, independente de tudo que já aconteceu, ela tá ali pagando cada vez mais dividendo. O problema é que não dá para ela ficar assim. Ela pagou aqui 6,5 bilhões de dividendos. Ela vai ter que ficar aumentando isso todos os anos. Se não aumentar, vai sair daquela lista. Só que ela não consegue mais pagar tanto dividendo. Ela está se queimando para conseguir pagar tanto dividendo. E aí ela está meio que se prejudicando para se manter na lista. Então isso aqui eu vejo como um ponto negativo. Então uma empresa que ela só está com um payout bem acima de 100%, pagando mais do que o que seria sustentável para a empresa. Então não vejo com bons olhos isso aqui. A empresa está se prejudicando para pagar dividendos. Tem muita empresa que faz isso, porque os investidores gostam de dividendo. Vamos agora para a NWL. Se você olhar aqui, eu pulei a LLC, que é Lincoln National Corporation, e o FRC, que é o First Republic Bank. Por que eu fiz isso? Primeiro, não consegui entrar no site RI do Lincoln National Corporation. Se você for olhar aqui, ó, LLC Investor Relations. Quer ver que vai abrir só porque eu falei? Ó, não tá abrindo. Tá carregando e não abre. Então, não consegui pegar as informações porque o site não funciona. Eu não conheço a empresa, talvez ela tenha quebrado literalmente. Tá? Pode ser que tenha acontecido isso. Quando eu fui fazer a live do Silicon Valley Bank, também deu a mesma coisa. Não estava conseguindo entrar no site GRI deles. Porque o banco tinha quebrado, ele faliu. Por que ele vai querer manter o site aberto ainda, gerando custo? Por sorte, aí não deu para acessar. Por sorte, eu consegui entrar pouco antes da live. Eu consegui. Então, assim, não consegui puxar as informações, não tem como a gente fazer. Talvez ele tenha quebrado, eu nem estou sabendo. O First Republic Bank, não fiz primeiro. Banco tem uma análise bem diferente.
não tem como eu preencher esses dados aqui dos bancos. Banco não trabalha com EBITDA, não tem EBITDA no banco. Não tem interest expenses, o banco ganha com juros, né? Ele paga, mas ele paga juros, mas ele recebe muito mais do que paga. É bem diferente a análise de bancos. E também o First Republic Bank, a gente já sabe que o banco está à beira da falência. É bem provável que ele quebre lá no mercado americano. Foi inclusive um dos catalisadores da quebra do Silicon Valley Bank, foram os problemas com esse First Republic Bank. Então ele está à beira da falência, tem muita gente olhar, e é por isso que ele está aqui, porque a ação está muito barata. A gente viu que a ação da empresa caiu 90% nos últimos 12 meses. Então não tem muita gente a analisar aqui não. Aí eu pulei para o NWL, que é o Newell Brands, que é uma empresa de... Eu nem entendi direito o que ele vende. Quer ver? Deixa eu entrar aqui, ó. NWL, Investor Relations. Vamos olhar o que ele vende. Olha lá, líder mundial em produtos de consumo, marcas renomadas, Rubbermaid, Food Saver. Eu não conheço nenhuma dessas marcas aqui, deve ser famosa nos Estados Unidos. Expo, Elmer's, Yankee Candle, Graco, Rubbermaid, Coleman, não conheço nenhuma dessas empresas. Mr. Coffee, mas pelo jeito vende de tudo, né? Então, teria que dar uma olhadinha maior assim na empresa para poder entender o que ela faz. Mas ela vende alguns produtos assim. Vamos lá. Aí, vamos olhar aqui então a empresa, ela teve um dividend yield. Na verdade é aqui em Financial. 7,9% nos últimos 12 meses. Cadê? Aqui, ó. Aí você pode ver que aqui os dados não são tão bonitos, né? Tem ali a liquidez corrente está verdinha, mais ativos que passivos, mas o resto, dívida bruta sobre patrimônio líquido, acima de 0,5 fica vermelho, está 1,7. Dívida líquida sobre EBITDA, 8, né? Tá bem acima de 5. Tá bem perigoso isso aqui, bem perigoso mesmo. Ela tem 6 bilhões em dívida, com 200 milhões em caixa. E ela gera um lucro operacional de 600 milhões. É muito pouco para essa dívida aqui. E a cobertura de juros, ela bem pesada. Você pode ver que ela tem um lucro operacional de 680 milhões e paga desse valor aqui 230 milhões só de juros. É muito pesado. Está bem abaixo de 5. Então, aqui está terrível. O endividamento da empresa está péssimo. Está bem pesado. Vamos olhar os projetos. E já começa a ver que o negócio também está feio. O custo da dívida já é até um pouquinho alto. E o ROIC da empresa é muito baixo, é 4%. E o WSCC é mais alto que o ROIC, ou seja, está destruindo o valor. Ela está meio que morrendo aos poucos, a empresa. Então aqui tá bem feio. O ROIC é muito baixo, apesar da WSCC ser baixo também, o ROIC é muito baixo. Então, geração de valor péssima. Crescimento da empresa. Aí aqui, a gente pode ver o seguinte. O seu lucro líquido foi de 197 milhões. Ela pagou 700 milhões em dividendos. Ou seja, muito acima. O payout de 360%. É muita coisa fora. E ela teve um fluxo de caixa operacional negativo. Está menos 200 milhões. E ela foi lá e pagou uma pedrada em dividendos. Que fez o FCL Capex ficar negativo. Quer dizer, o FCL Capex é negativo. E ainda assim ela pagou 700 milhões, né, em dividendos. Então a NWR, L, né? Entre as empresas que a gente vai olhar aqui na lista, eu acho que ela deve ser a pior delas. Sem exagero. Essa NWL aqui. Essa Newell Brands. Porque tá tudo bem ruim. É o tipo de empresa assim, por que ela tá pagando dividendo? Por quê? Ela tá quase falindo. Por que ela não pegou 700 milhões aqui e foi lá e pagou dessa dívida de 6 bi? Para deixar a dívida em 5,3 bilhões, não paga dividendo nenhum, diminui a dívida, vai diminuir o que ela paga de juros sobre a dívida e vai diminuir o seu endividamento como um todo e vai aumentar a rentabilidade da empresa. Aqui, ó, a sua geração de valor. Por que não faz isso? Não tenho a mínima ideia e eu que não quero nem gastar minha energia para descobrir. Então é o tipo de empresa que eu recomendo a gente já ficar longe. A NWL.
Vamos passar então agora para o BXP, que é o Boston Properties, que é um REIT. Aí já vai ter outra dificuldade aqui, porque a análise de REIT é diferente também. O REIT, para quem não sabe, são os primos dos fundos imobiliários, né? São empresas americanas de investimento em imóveis e também tem várias regras, inclusive o regulamento de fundo imobiliário se inspirou nos REITs. Eles têm que pagar também 90% do seu lucro como dividendos, todos os anos. Tem várias regras bem parecidas com o fundo imobiliário, mas são empresas, são negociadas ações deles. Então eles não têm ativo e passivo circulante. O seu ativo é basicamente os seus imóveis. Então já liquidez corrente não existe. Mas a gente consegue avaliar outras coisas, como o seu caixa, a sua dívida e o seu patrimônio líquido. O EBITDA não é nem de perto a melhor métrica para poder analisar um REIT, tá? Não é nem de perto. É melhor analisar REITs pelo seu regime de caixa e não a DRE. A DRE de um REIT não é tão importante assim não quanto de uma empresa convencional. Mas vamos tirar o que a gente dá aqui de informação. A dívida bruta do seu patrimônio líquido está até alta, mas não é tão um problema assim, tá? Aqui os REITs eles conseguem endividar bem mais do que o convencional de empresas, porque o REIT consegue botar o imóvel como garantia, então ele consegue muitas vezes tomar dívida muito barata por conta disso, porque é muito seguro para quem está emprestando dinheiro, emprestar o dinheiro para um REIT. Então ele costuma conseguir tomar mais dívida. A dívida líquida sobre EBITDA 6 é um valor ok para um REIT. Está vermelho porque isso aqui é um padrão para ações convencionais. Mas para o REIT está ok. Para o REIT até um 7 vai tranquilo aqui. E a cobertura de juros também está no verdinho, está ok. E eles tomam muita dívida e mesmo assim está no verde, tá vendo? Ela consegue tomar dívida um pouco mais barato. Vamos ver aqui em projetos. Olha lá. Tá vendo como o custo da dívida é abaixo de 3%? É um dos menores que a gente viu aqui, ó. Só não foi tão baixo quanto essas duas empresas. E isso que está com endividamentos até elevados, de certa forma. Então, aqui a gente conseguiu um ROIC de 7%, geração de valor de 2,9%. Ok, tá verde, está conseguindo gerar valor mesmo assim. Mesmo sendo... o Boston Properties é um REIT de escritórios, né? De apartamentos. De apartamentos, na verdade. Na verdade, não, são prédios comerciais mesmo. Quer ver, ó? BXP, IR. Olha lá o prédio que eles... Isso aqui é em São Francisco. O prédio que eles são donos. Tarará. Olha lá, workplaces, são escritórios mesmo. Concentrado em Boston, Los Angeles, Nova York, São Francisco, Seattle e Washington. É o maior desse segmento nos Estados Unidos, o Boston Properties. Eu lembro quando eu estava em São Francisco, inclusive, até tirei uma foto de um prédio que é deles. Que eu lembrava das fotos, assim. Então vamos lá, continuando aqui. É um mercado que está meio sofrendo também, né? O escritório comercial nunca voltou 100% desde a pandemia. Muita empresa foi para o home office e se adaptou assim. E aí a gente vai chegar aqui, também não é a melhor forma aqui de avaliar. Por quê? Primeiro, lucro líquido em REIT você pode ignorar, tá? É uma métrica que não serve para nada, literalmente. Não existe fluxo de caixa operacional em REIT. O indicador melhor para avaliar isso aqui é o seu FFO. Então eu botei o FFO aqui no lugar do CFO, que é o fluxo de caixa operacional. O FFO é bem parecido com um fluxo de caixa operacional, só que ele é ajustado para os REITs. Então eu botei ele aqui para a gente poder meio que corrigir aqui a análise. Aqui a gente pode olhar aqui o seguinte: o FFO foi abaixo do seu CAPEX, só que o CAPEX da empresa, de REIT também é um pouco distorcido, porque aqui pode ter investimentos pesados em aquisição de imóveis. Só que é um não recorrente. Ele não vai comprar o mesmo imóvel várias vezes, ele compra um imóvel uma vez só. Então esse valor pode ficar bem estável, pode comprar um imóvel grande num ano, depois comprar nada ou só imóveis pequenos. Então esse valor não é tão fixo assim. A gente fica com um FCL CAPEX negativo aqui.
o que deixaria esses dividendos aqui de forma insustentável. Mas lembra que os REITs, eles são obrigados a pagarem a cada 12 meses pelo menos 90% do seu lucro líquido. Então eles são obrigados a pagarem dividendos. Sustentável ou não, eles têm que pagar. Então aqui o Boston Properties a gente não tem uma análise tão afiada assim por conta dessas distorções por ser um REIT. Aí vamos para a última, a gente também pulou algumas empresas, caso você não esteja reparando. Essa CMA aqui, que é essa Comerica Incorporated, que é uma empresa que é um banco. Mais uma vez, a gente não consegue analisar um banco aqui da mesma forma. Fica ainda pior do que um REIT para a gente analisar. Então só pulei mesmo. Vamos para a Verizon, que é a maior empresa que a gente vai analisar. Que é a empresa de telecomunicações, né? Que vende chip de telefone, principalmente. Empresa de telecom. 163 bilhões de valor de mercado. Uma empresa gigantesca. Vamos lá. E bem antiga. Vamos olhar aqui então o seu endividamento. Olha como são muito maiores os valores, né? A dívida aqui é de 176 bilhões de dólares. Nenhuma empresa chegava perto dessa dívida. A gente olhou só empresas bem menores. A maior é a da Altria Group, que é 26 bilhões. Aqui tem 170. E aí, a gente analisando aqui, os indicadores não são tão bonitos, né? É uma empresa relativamente endividada. O dívida líquida sobre EBITDA de 3,55 tá amarelo, mas tá super ok, tá? Deveria até estar verde aqui. Até um 5 a gente pode colocar um verde aqui nesse valor. Porque a empresa americana consegue tomar mais dívida. Tanto que a gente pode ver que o cobertura de juros está bem confortável. Ela paga pouco nessa dívida. Então o endividamento não está perigoso não. Apesar desses valores aqui estarem em vermelho, mas são distorcidos, tá? Por causa do patrimônio líquido da empresa. E a liquidez corrente, mais uma vez, a empresa que pode gerar tanto caixa que a liquidez corrente não fica tão perigosa assim. Tem aqui 13 bilhões faltando para complementar, mas ela pode gerar de caixa isso aí tranquilamente. Então, mas mesmo assim não é tão seguro, né? Os seus projetos, vamos lá. O beta é bem baixo e o custo da dívida é ridículo de baixo. A gente já viu que ela paga bem pouco de juros sobre a dívida, é muito, muito baixo. Porque é uma empresa muito grande, né? Uma monstra. Então, consegue tomar dívida bem barato. Quanto maior a empresa, mais barato ela toma dívida. Então, se o ROIC é 10%, não é um ROIC tão alto. Mas a WACC da empresa é muito, muito baixo. Ela consegue levantar dinheiro com muita facilidade. Tem uma geração de valor de 8,1%. Então, também está verde aqui, está ok. Agora aqui, está um pouquinho mais apertado. A gente viu aqui, ó, o payout está em 50%. Ah, beleza, tem muita margem ainda. Só que o FCL Capex é uma métrica mais saudável, mais realista para a gente poder avaliar, porque a gente olha tudo sobre o regime de caixa. Tem 10,4 bilhões aqui de FCL Capex, porque o Capex da empresa é muito alto. Telecomunicações exige investimento muito pesado, ainda mais uma empresa gigantesca como a Verizon. Então, era 10,4 bilhões, ela pagou 10,8 bilhões em dividendos. Foi acima do que o saudável. E se eu não me engano, também é uma Dividend King a empresa. Vamos olhar aqui de novo. Eu não sei se ela é uma Dividend King ou uma Dividend Aristocrat somente. Mas é uma dessas aí. Vamos ver se a gente acha ela aqui. Não. Então, vamos olhar aqui a... Eu quero a lista. Tá aqui, ó. 3M, tarará. Aqui tá a ordem alfabética. Cadê o V? Opa, cai fora. Não é não. Ela não é. Mas, mesmo assim, é uma empresa que eu sei que ela paga dividendos crescentes já há um bom tempo. Talvez não tenha entrado aqui, mas está buscando entrar. E aí isso aí induz a empresa a pagar mais dividendos do que o sustentável, né?
É o mesmo problema da Altria Group que a gente viu aqui, ó. Também pagou um pouquinho mais do que o que eu diria que é saudável. Então, talvez sejam dividendos que ela não deve perpetuar isso aí para frente. E se perpetuar, é um alerta vermelho, que é perigoso. E aí, pessoal, vamos lá. Depois de dar todas essas 10 empresas aqui, pular 3, né, que a gente não consegue analisar, vamos para uma informação bem importante. Eu vou até mudar a tela aqui. Opa, aí sim. Deixa eu voltar aqui para a live. Um ponto bem importante aqui, tá? Sobre isso. A gente filtrar empresas de acordo com o seu dividend yield é muito perigoso, porque é aquela questão que eu falei. Você está olhando para o passado da empresa, o quanto ela pagou dividendos nos últimos 12 meses, e vai querer tomar por base isso em relação ao preço da ação hoje. Mas o mercado precifica a ação pela perspectiva futura da empresa. E está olhando os dividendos que foram passados. Então a gente está olhando duas métricas meio que diferentes. O que importa para a gente é daqui para frente. O que passou, passou. O dividend yield de 12% ali da PXD já foi. Se você investir hoje, não quer dizer que vai receber isso. A gente analisou a empresa aqui para a gente ver se realmente pode ser que continue assim ou não. E pode ser que continue. Algumas empresas a gente viu que não estava se prejudicando para pagar dividendos. Mas tem essa questão muito importante. Essa é a primeira lição para a gente começar nosso fechamento aqui. A segunda lição: dividendo sai do preço da ação. O dividendo é irrelevante para tomar uma decisão de investimento. Isso é muito importante entender, muito importante mesmo. Toda vez que uma empresa paga muito dividendo, a tendência é o preço da ação cair na mesma proporção. Porque pensa o seguinte, uma empresa que tem lá, sei lá, 10 bilhões de ativos, sendo que são 2 bilhões de caixa. Ela vai e paga 1 bilhão em dividendos. O caixa saiu de 2 bilhões para 1 bilhão. Então agora a empresa deixou de ter 1 bilhão. Ela vale 1 bilhão a menos. O seu ativo diminuiu, seu patrimônio líquido diminuiu em 1 bilhão. Ela passa a valer 1 bilhão a menos. E o mercado precifica isso. As pessoas sabem que a empresa agora não tem mais 1 bilhão no caixa que tinha antes. Então o mercado vai lá e faz o quê? Derruba o preço da ação. Então, dividendo, você ganha de um lado e perde do outro. Tá? Tem essa questão que é muito importante entender. Então, olhar empresas por conta do dividendo, querer olhar se vale a pena investir numa ação porque ela paga muito dividendo ou não, não faz o menor sentido. O único benefício que você vai ter é psicológico, de você ver dinheiro caindo na sua conta. Mas a gente viu também que geralmente empresa que paga muito dividendo é a empresa que não tem perspectiva de crescimento, a empresa que não tem para onde crescer, ou que está num mercado muito maduro, ou um mercado em declínio, como era o caso da Altria Group, ou empresas petrolíferas, como a gente viu. Então, às vezes, não vale a pena tanto receber tantos dividendos se você vai investir numa empresa que não tem boas perspectivas futuras. A gente tem que tomar a análise um pouquinho mais a fundo do que uma visão tão míope assim das ações. Ok? Então, mais alguma dúvida? Querem falar sobre alguma coisa? Ou podemos encerrar? Podemos encerrar então? Então, pessoal, muito obrigado a todos que estiveram presentes. Mais uma vez, lembre-se que o Investidor Alpha vai fechar a turma daqui a pouco. Então, se você tem interesse em entrar, entre agora mesmo, não perca tempo. Espero que algumas lições tenham ficado por aqui hoje sobre investimento em ação com foco em dividendos e como analisar se os dividendos da empresa são sustentáveis ou não. Um abraço e segunda-feira que vem a gente vai ter mais uma live, como sempre, toda segunda-feira agora a gente tem. E olha lá o Jorge comentando, Coterra foi uma empresa que me chamou muita atenção. Pois é, a Coterra é interessante porque assim, ela tem indicadores muito bons, né? Independente do seu endividamento ou, não, ou do seu dividendo ou não. Ela tem indicadores bons mesmo. Eu estou mostrando aqui os números da empresa e esqueci que eu não estou transmitindo na tela do computador. Mas ela tem bons números mesmo, o Jorge. Isso é verdade.
É uma empresa que, por alto, a gente já pode ver que vale a pena aprofundar um pouquinho a análise na empresa. Tá? Mas não por conta dos seus dividendos, por conta de todo o resto da empresa, que é uma empresa que tem alta geração de valor, endividamento controlado. Aí tem que olhar o valor histórico, olhar a sua gestão, olhar suas vantagens competitivas, esse tipo de coisa. São os próximos passos. Então, pessoal, obrigado a quem esteve aqui. Segunda-feira que vem temos mais uma live e um abraço para todos vocês.